E por falar em dar trabalho, amados, Deus é bom. Essa palavra trabalho, do original latino, é tripaliare, que significa instrumento de tortura. Eu quero te fazer uma pergunta. Responda com sinceridade. Você acha que Deus, você crê que Deus colocou na minha e na sua vida um instrumento de tortura para que nós possamos sobreviver na terra? Diga assim: o Senhor me criou para dominar e para governar. Você crê nisso? Vamos entender os princípios, porque o que leva aos propósitos são os princípios. Ouça com atenção. Quando Adão e Eva estavam no paraíso e houve o pecado original, Deus colocou inimizade entre a descendência da serpente e o descendente de Eva, que era Cristo, e retirou o homem, juntamente com a sua senhora, daquele ambiente celestial que era o paraíso, e o colocou sobre a terra. E diz a palavra que o homem teria que obter o seu sustento agora com suor. Do seu trabalho comerás. Por quê? O domínio agora não estava mais sobre o homem. Por causa do pecado, por causa da preservação daquela segunda árvore da vida eterna, e para justificar a sua ira, o Senhor lançou o homem na terra e consentiu. Houve legalidade para que a serpente então tivesse esse domínio temporário. E desde então tem sido assim. Avançando na história para os tempos de Moisés, o povo eleito, o povo judeu, estava debaixo de escravidão. Diga, escravidão. No Egito. O Egito já tinha sido lugar de prosperidade quando José foi usado para abençoar a sua família, amém? Mas o Egito também se tornou lugar de escravidão, porque o povo foi crescendo, e eles tinham que trabalhar para, então, o império de então. Muito bem. Quando Deus levanta Moisés, traz Moisés de todas as suas experiências, e depois daquele processo das pragas, e finalmente eles seguem em direção ao deserto, o que Deus estabelece? Uma nuvem de fogo para guiá-los durante a noite, para que eles não fiquem perdidos, amém? Ei, Deus nunca te deixará andando no escuro, tateando, perguntando o que eu vou fazer, para onde eu vou. Diga, a palavra é a luz, e ela nos guia, amém? Deus colocou uma nuvem de fumaça para proteger daquele sol escaldante do deserto. Deus não vai deixar que os teus pés se queimem, não vai permitir que você morra no deserto. O deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Agora, se não fosse a nuvem de fumaça, o povo seria consumido. Você está entendendo? Que Deus te protege em meio aos desertos da vida. É necessário passarmos pelos desertos para chegarmos a algo melhor e maior. Mas agora preste muita atenção. Vá relacionando os fatos. Além da nuvem de fogo e a nuvem de fumaça, havia também um alimento chamado de maná. O povo recebia esse alimento de dia, recebia logo no início. Eles podiam guardar, acumular, colocar, não, porque senão dava bicho, estragava. Era todo dia, cada dia. Tinha que confiar na provisão do Senhor, amém? Ei, Deus tem provisão, quando Ele promete, Ele cumpre. Bispo, mas nós estamos na graça. A graça diz, a palavra diz que a graça é um pacto de maiores e superiores promessas. O bispo está falando da criação em Gênesis, já saltou aqui para o deserto. E o que isso tem a ver conosco? Aleluia. Quando o povo entra na terra prometida de Canaã, a nuvem, a coluna de nuvem parou. A coluna de fogo parou. E o maná também parou.
Mas como assim, bicho? Já parou para pensar nisso? A coluna de fogo para iluminar e direcionar, a coluna de fumaça para proteger do sol e o maná duraram até a entrada do povo em Canaã. Uma vez em Canaã, acabou. Passou o Rio Jordão, já era Josué. Ia enfrentar agora a muralha de Jericó. Né? As muralhas de Jericó. Não tinha mais a nuvem. Não tinha mais a coluna de fogo nem o maná. Deus abandonou o seu povo. Deus abandonou o povo? Não. Deus simplesmente disse assim: filhos, o cardápio agora é muito maior. As opções agora são outras. Não vai ser só o maná. Vai ser uma terra que mana leite e mel, terra de videiras, terra de oliveiras, terra de palmeiras, terra em que cavarás e encontrarás o cobre e o ferro, terras em que comerás e te fartarás, onde prosperareis e comereis com abundância, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas o que os homens de Deus teriam que fazer agora na terra prometida? Ficar sentado, parado, esperando? Ou ficar escravizados por um sistema que os prenderia ali simplesmente trabalhando para sobreviver? Não. Eles teriam que semear para colher. Aleluia. Eles teriam que cavar e encontrar, teriam que tomar uma ação e haveria uma reação. Tudo aquilo que eles precisavam já estava provido por Deus. E pela palavra e pela fé, eles iam agir e iam acessar o melhor de Deus. Tem alguém acreditando nisso? Para encerrar esse pensamento, Deus não quer que eu e você sejamos escravos de sistemas humanos. Trabalho não pode ser escravidão, o trabalho tem que ser bênção. Receba em nome de Jesus. Tem que ser um ambiente produtivo, tem que ser um ambiente que te mantenha, que preserve a tua comunhão com Deus e que te permita falar do amor dele. Se for um lugar hostil e o Senhor quiser que você esteja ali para ser canal de bênção, você vai profetizar. Mas Deus não vai te dar um lugar para você ficar que vai te afastar dele, que vai interromper a tua comunhão com ele, ou vai roubar o teu tempo para que você possa servi-lo. Não, isso é espírito de escravidão, é espírito do Egito. O que Faraó queria fazer com Moisés e o seu povo antes de seguir para o deserto? Moisés foi lá pedir: Faraó, queremos adorar a Deus, nos autorize passar um tempo aqui adorando a Deus. Vocês querem adorar a Deus? Vocês estão com tempo para isso? Tome mais trabalho. Podem trabalhar mais, povo escravo. Olha só que espírito de escravidão, percebe? Agora não, amados. Uma vez já desfrutando das maiores e superiores promessas, com a experiência da nuvem, com a experiência da coluna de fogo, com a experiência do maná, o que nós, como povo de Deus, na graça hoje temos? Acesso a toda a plenitude da abundância do Senhor, por meio de uma atitude de obediência que é plantar para colher. Eu encerro dizendo, amados, Deus estava aqui nesse lugar ministrando aos nossos corações. Ontem eu ouvi isso de um pastor e eu estou aqui inquieto, acordei hoje de madrugada com isso na minha mente. Deus não quer que a nossa vida tenha resultados. Deus quer que a nossa vida tenha frutos. Pegue essa revelação em nome de Jesus. O que é um fruto? O fruto tem a ver com uma semente. E essa semente tem a ver com a raiz da árvore, como nós estamos falando. Então nós temos ali dois pés de abacate aqui nos átrios da casa do Senhor. Um caroço de abacate um dia foi plantado, a raiz do abacateiro se espalhou, e aquele fruto, ele segue o quê? Uma essência. Tem o mesmo DNA da semente. Entende? Ele está dando continuidade a um processo de plantio e colheita. Isso é frutificar. E isso não tem a ver comigo e com você, isso tem a ver com Deus. Nós plantamos a semente somente, o resto quem faz é Deus. Então, o resultado que a gente chama de resultado, esquece, porque resultado é 1 mais 1 que dá 2. 2 é 2. Não tem essa relação de raiz, de essência, não sei o quê. Você está entendendo, amado?
É lógica. Eu vou me esforçar muito, eu vou fazer muito, eu vou trabalhar muito, eu vou ter ideias, meu braço, e eu vou conquistar as coisas. O que tem eu fazer isso, bispo? Tem que você não foi chamado para ter resultados para que a glória seja sua. Você foi chamado para dar frutos que vão permanecer e que vão abençoar muitas vidas. E isso vai muito além da tua capacidade de gerar resultado nessa terra. Porque a nossa capacidade mental e física ela é limitada. A de Deus não. A de Deus não. Você acha que Isaac ia ter alguma capacidade, alguma força de identificar que aquele era o lugar para cavar o poço e dali surgir água abundante? E depois do povo brigar e ele ir para outro lugar, cavar outro poço, todo mundo cavando, ninguém conseguia nada, ele cava em outro lugar e tem água. Foi ele. E depois todo mundo briga por causa da prosperidade, finalmente ele vai e chega em Reobote, lugar de paz, lugar de provisão, lugar de prosperidade. Ei, foi Isaac ou foi Deus? Foi Abraão ou foi Deus? E até quando nós vamos ficar fazendo as coisas conforme a nossa vontade? Você e eu fomos chamados para frutificar nesse tempo. Eu termino dizendo, a gente consegue identificar quantas sementes tem dentro de um fruto. Dependendo do fruto, se for um abacate, tem um. Se for uma melancia, tem que contar lá. Mas você não consegue identificar quantos frutos tem em uma semente. Uma semente. Quantos frutos vão vir dali? Quantas outras sementes surgirão a partir de uma? Deus não te chamou para ter resultados, nem para ficar se esforçando preso a sistemas escravizantes. Eu recebo essa palavra para a minha vida. Você e eu temos liberdade para cavar. Deus preparou tudo na terra prometida, é só cavar, mano. É só fazer a nossa parte. O resto é com Deus. Você e eu vamos frutificar de forma abundante nesse tempo final desse ano. Eu libero essa profecia, Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que for semeado nesta terra aqui, que o Senhor nos deu para morar, vai frutificar a 30, a 60 e a 100, porque não são os nossos resultados, mas é a tua bênção que enriquece com ela. O Senhor não traz desgosto. Eu recebo essa palavra, eu profetizo essa palavra, e eu deixo o único texto para embasar tudo isso que o Senhor está falando aos nossos corações, resumindo essa visão, que está em Salmos 107, por favor, meus amados, versículo, glórias a Deus, de número 37. Salmos 107, 37, Almeida Revista e atualizada pela tecnologia que temos agora. Obrigado. Leia com o bispo. Semearam campos. Leia. Plantaram vinhas. E tiveram resultados. Não. Tiveram frutos. Tiveram fartas colheitas. Eu creio em fartas colheitas nesta boa terra, por meio das boas sementes que saem da nossa mão para a terra da evangelização. Nesta hora eu te convido a concordar com o altar. Pai amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, pela verdade liberada. Eu temo e tremo por estar no teu altar. Eu creio, Senhor, que tu és o dono do ouro e da prata. Nossa prioridade são vidas. Vidas que beberão dessa água que flui do teu trono. Ao investirmos na construção, estamos investindo sim na conclusão de um templo que abrigará essas vidas para receber de ti mais e mais. Existe um propósito de expansão da tua graça nessa região. Não queremos andar atrás de resultados, mas de frutos abundantes para a glória e honra do teu nome. Que assim seja, que haja multiplicação e fartura nesse tempo para a glória de Deus. Que todos que creem, recebem, digam amém. Aplauda ao Senhor, Ele é fiel. Glória a Deus.